Prezado amigo ouvinte, Deus tem uma mensagem para o seu coração. Vamos ler a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 12, de 1 a 5. Assim nos fala a palavra de Deus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resistis a teu sangue, combatendo contra o pecado. Já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e nem desmais quando por eles fores repreendido. Que Deus assim nos abençoe nesta manhã. Queremos neste momento refletir sobre o tema, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O que é embaraço? Embaraço é tudo aquilo que nos atrapalha, que confunde, que nos engana, e que tira a nossa visão real daquilo que é verdadeiro. Além dos apóstolos e dos discípulos, nós temos uma nuvem de testemunhas que realmente prova que Jesus é o nosso Salvador e o nosso Senhor, o Senhor das nossas almas. Muitas pessoas estão embaraçadas pelo pecado, estão envolvidas em diversas correntes malignas, correntes dos vícios, da bebida alcoólica, da prostituição, da pornografia, do crime organizado, muitas vezes da inveja, do ciúme, da corrupção que tem assolado o nosso país. Temos que deixar toda sorte de embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Então, meu amigo, nós temos que olhar para Jesus, porque só Ele tem força para nos dar, para vencer qualquer tribulação ou aflição dessa vida. Só temos que olhar para Ele, não olhar para o problema, não olhar para a dificuldade, mas olhar para o Senhor Jesus. Isso está em Hebreus 12, de 1 a 2. A alegria de Jesus é inexplicável, pela qual Ele suportou a cruz, porque na hora dele enfrentar a cruz, por amor a você e por amor a mim, Jesus estava realmente olhando para você e olhando para mim, para nos salvar da condenação do pecado. Ali na cruz, Jesus derramou até a última gota de sangue para nos lavar e nos purificar de todo o pecado. Temos que realmente pregar o evangelho da cruz, porque fora de Jesus não há salvação, fora de Jesus não há esperança, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos. Só Jesus é o caminho, só Ele nos conduz à salvação. Sem Ele é impossível chegarmos à presença dEle, chegarmos ao céu. Então, meu amado amigo, quando o autor do livro dos Hebreus escreveu esse livro, a igreja estava sendo perseguida, foi num contexto de muita perseguição, mas era uma exortação santa para deixar todo o embaraço, todo o pecado, porque Jesus está retornando para buscar a sua igreja. O coronavírus está destruindo os seres humanos, os gafanhotos estão assolando as lavouras, mas Jesus está voltando para buscar a sua igreja e para colocar um ponto final no império do mal. Então, meu amigo, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais nos vossos ânimos. Antes, pelo contrário, nós temos que levantar a cabeça e olhar
para Jesus. Não podemos nessa situação, nessa circunstância enfraquecer. Não podemos desfalecer os nossos ânimos. O pecado ele é excessivamente maligno. Não podemos desanimar diante da violência do pecado, porque nós não resistimos até o sangue, mas Jesus resistiu até o sangue combatendo contra o pecado. Então vale a pena andar na presença de Deus e fazer a vontade dele. Na cruz Jesus venceu o pecado para nos salvar da condenação do inferno. E, em segundo lugar, a correção de Deus para as nossas vidas. Deus nos corrige para o nosso bem. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, não desmais quando por ele for corrigido. Jesus nos corrige para o nosso bem. E o Senhor Jesus corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus nos trata como filhos, porque que filho há a quem o Pai não corrija? Veja ainda o que o verso 9 está nos falando, verso 9 até o verso 11. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por algum pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, meu amigo, Jesus nos corrige para exatamente o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. A igreja precisa estar preparada, precisa estar uma igreja imaculada, santa, irrepreensível, aguardando a segunda volta de Jesus. Deixar todo embaraço e todo pecado é uma forma de nos corrigir para estarmos preparados para encontrar com o Senhor Jesus que está voltando. Para isso nós temos que olhar para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, e o qual, pelo gozo que ele estava proposto, ele suportou a cruz, exatamente para nos dar essa vitória, e ele assentou à destra de Deus Pai. E Jesus agora está retornando pela segunda vez para buscar a sua igreja, pois assim também nos fala a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 10, no verso 37 ao 39. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O que você precisa fazer é crer em Jesus para conservar sua alma santa, preparada para a volta do Senhor Jesus. Aqui quem está falando é o servo do Senhor Jesus, pastor Francisco Ferreira Gonçalves.